Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo e eu estou aqui para dizer para vocês que a lição de JavaScript ela foi dividida em duas partes porque ficou bastante extensa quando eu gravei. Hoje vocês vão ver como criar um arquivo de JavaScript, como adicionar JavaScript basicamente na página e adicionar algum dinamismo. Na próxima lição a gente vai entrar mais a fundo e vai fazer um exemplo, vai criar uma funcionalidade mais divertida e mais legal. Mas tenho certeza que hoje vocês também vão se divertir com a lição. Então é isso, boa aula para vocês e aproveitem. Vou criar uma pasta agora para essa aula, vou chamar essa pasta de Aprenda JavaScript e vou copiar os arquivos da aula Aprenda CSS e colar aqui. Mais uma vez a gente vai usar o Atom, então vou só jogar esse cara aqui em cima do Atom para abrir a pasta. O Atom já abriu com o nosso primeiro HTML, que é o arquivo HTML da aula anterior. Agora eu quero ver a pasta. Se colocar aqui o mouse no lado esquerdo, tem essa setinha que é para expandir e exibir a pasta. Abrir o nosso primeiro HTML com o Chrome. Essa é a nossa página da aula anterior. O JavaScript geralmente é utilizado com alguma interação do usuário, algum botão ou alguma imagem que pode ser clicada. Geralmente é uma reação a uma ação do usuário. Então, para deixar mais claro essa interação com a página e o usuário, eu vou adicionar um botão aqui e a gente vai utilizar esse botão para mudar alguma coisa com o JavaScript. Então, tem um botão, clique aqui. Se a gente clicar, nada vai acontecer, porque a gente não programou nenhuma reação para o clique desse botão. Agora, como eu falei antes, uma maneira fácil de adicionar o JavaScript é diretamente no HTML usar um atributo, por exemplo, onClick, que significa quando clicado. E a gente diz o que a gente quer que aconteça quando alguém clicar. Nesse caso eu vou adicionar um alerta. Salvei. Fiz o refresh. Quando eu clicar agora, tem um alerta. A página está dizendo, você clicou. Agora, esse é um exemplo muito básico do que o JavaScript pode fazer. Só para você ter uma ideia, eu quero alterar a cor do título da página. Lembra que tá vendo aqui o meu primeiro HTML? Eu quero exibir esse texto em vermelho quando alguém clicar o botão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer pro JavaScript, neste documento, obtenha o título ou o elemento HTML que tenha o ID que eu vou especificar. Nesse caso, a gente diz ao JavaScript com o comando get element by ID. E aquele título tem um ID título. Lembra que a gente colocou o ID por causa do CSS? Esse ID é muito útil para o JavaScript também. Então a gente coloca aqui title. Nisso o JavaScript sabe qual é o elemento a qual eu estou me referindo. E eu vou dizer, sabe o estilo daquele elemento? Então, a cor muda para vermelho. Isso aqui tem que estar entre aspas. Tá em vermelho. Então, se você estava imaginando como o JavaScript se parece com isso. Isso é um comando. Eu digo, neste documento, obtenha o elemento pelo ID title. No estilo desse elemento, na propriedade cor, coloca lá o valor red. Quando alguém clicar no nosso botão.
Se eu fizer recarregar a página, o título volta para branco. Porque ninguém clicou o botão ainda. E toda vez que essa página for carregada, o título vai estar branco até alguém clicar o botão. Beleza. Então a gente viu como adicionar JavaScript diretamente no HTML. Ou diretamente num elemento HTML. Uma outra maneira de adicionar JavaScript na página e não diretamente no elemento HTML é com o HTML script. A gente abre e fecha script e aqui dentro a gente pode escrever JavaScript. Agora, para o HTML saber qual tipo de script a gente está usando, a gente usa o atributo type text JavaScript. Agora eu vou copiar o nosso JavaScript para o nosso bloco de script aqui embaixo e vou remover isso daqui. É recomendado que sempre colocar o script, o bloco de script na página, como a última coisa dentro do body do HTML. Só a gente tem um problema aqui agora. Eu tenho esse comando que muda a cor do título para red, para vermelho, mas agora, porque eu não estou colocando esse comando diretamente no nosso botão, o JavaScript não sabe que ele tem que executar esse comando quando alguém apertar aquele botão. Se eu salvar aqui agora, ficou em vermelho, já, sem clicar o botão. Por quê? O JavaScript simplesmente executou esse comando aqui, quando a página recarregou. Agora, se eu quero que esse código aqui, esse comando, só execute quando alguém clicar o botão, eu vou ter que dizer ao JavaScript. Como você já deve ter adivinhado, eu vou adicionar um ID ao botão. Então vamos dizer, esse cara vai ser o botão clique. Beleza. Então aqui no nosso código, eu vou dizer ao JavaScript, nesse documento, obtenha o elemento btn click. E agora a gente vai adicionar um event listener. Significa que a gente vai associar a esse botão um evento e a gente vai dizer que quando esse evento acontecer, execute esse comando. E qual o evento que a gente vai adicionar? É o evento click. Então existe o comando e a gente diz qual o evento click. Agora isso aqui vai parecer um pouco complicado de início, mas realmente não é. Tudo que você tem que saber agora é que a gente precisa criar esse comando aqui, function abre e fecha parênteses e depois abre e fecha chaves, para o JavaScript entender que esse é um comando que a gente quer que seja executado quando for clicado. Então a gente vai mover o nosso comando de transformar o título em vermelho lá para dentro. Então assim que fica o nosso JavaScript. Nesse documento obtenha o elemento por ID btn click, button click. Adicione um event listener. O JavaScript vai prestar atenção neste botão e quando o evento for click, o JavaScript vai executar esse comando aqui. Vamos salvar. Quando eu clico o botão, me parece ser muito mais fácil adicionar o comando de mudar a cor diretamente do botão do que dizer o JavaScript em qual botão ele tem que ouvir qual evento e tudo mais. A longo prazo, e conforme você adiciona mais JavaScript à tua página, vai ficando bem complicado de saber aonde está JavaScript e aonde não está no teu HTML, porque está tudo misturado. Então, assim como no CSS, o recomendado para o JavaScript é que se crie um arquivo separado só para JavaScript e assim você sabe onde está todo o seu JavaScript. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um arquivo aqui .js, que é JavaScript, e a gente vai dizer ao nosso HTML para usar aquele arquivo. Aqui no final a gente vai adicionar um outro bloco de script, mas dessa vez a gente tem o atributo source, que significa origem, comportamento.js. É bom também informar qual é o tipo de script e a gente fecha o script sem adicionar nenhum script lá dentro.
A gente vai copiar os nossos comandos JavaScript. Vou cortar e colar no nosso... E eu vou deletar esse bloco aqui. Agora a gente tem, como a gente pode ver, HTML aqui, o estilo CSS e comportamento JS. Já podemos dizer que estamos a caminho de ser profissionais. Agora eu vou salvar. Então faço refresh. Quando eu clico, pá. Então foi isso, pessoal. Na aula de hoje a gente viu como adicionar JavaScript na página, como criar um arquivo. A gente viu como adicionar o dinamismo alterando o estilo ou classe CSS de elementos HTML usando ações do usuário. Na próxima aula a gente vai criar um sistema de abas para separar conteúdo e vai ser a mesma coisa adicionando e removendo estilos de elementos, porém um pouco mais complexo. Até a próxima, um Feliz Natal para vocês, um bom final de ano e a gente se vê na próxima lição. Um abraço.